vocês? Sei que estavam guardando por esse momento. Gente, vamos nos preparar agora. Vamos ter mais um pouco sobre Enem. Sobre essas aulas de Enem, vocês têm que estar preparados. Claro, hoje em dia nós temos essa maneira de entrar nas faculdades, nas universidades brasileiras, é pela nota do Enem. E também é um momento que você vai mostrar o seu conhecimento. Bem, gente, como já foi dito em episódio, esse aqui é o segundo episódio da série, a gente vai tratar agora do Brasil Império. Meus garotos, minhas garotas. Como é isso? Como vai ser isso? Bem, vamos trabalhar muitas coisas, certo? Estão aí atentos. Eu aqui, você daí, nós dois, papá, batendo uma e outra. Vamos lá. Repetindo, nós estamos falando do quê? Brasil Império. Esse é o nosso segundo. Demorou um pouco para entrar, mas estamos nessa. E, como já falei, história está em ciências humanas. Lógico, ciência feita pelo homem. Então, em ciências humanas, essa disciplina, a história, o que ela quer? E é isso que a gente vai ver aqui em História do Brasil. É sempre analisar os fenômenos históricos. A gente não vê nuances, detalhes pequenos. A gente vê um global. A gente entende, problematiza, percebe os problemas a partir disso. E tudo que tem em volta do ser humano. Certo? Então, eu acho que antes de entrar no episódio de hoje, que é o nosso episódio de hoje, significa, primeiro eu vou falar uma introdução, depois eu vou falar do primeiro reinado, depois da regência, segundo reinado, aonde a gente encerra, né? Eu só teve 2 reinados, que a gente vai entender quando começa e como termina. E como no nosso episódio anterior, 2 atividades. Ok? Tá dormindo? Acorda. Vamos lá. É sua vez. Vamos participar. Lembre, eu vou comentar e falar. Certo? Comentar, falar um pouco, dar aquele resumo. Lembre sempre de que você pode pausar o vídeo. Lembre que isto aqui é simplesmente uma orientação pro Enem. Lembre que no Enem você tem que se aprofundar. Você tem que estudar cada vez mais. Entendeu? Então, eu tô dando aqui as pinceladas. Eu tô fazendo o meu de Da Vinci e dando minhas pinceladas para que você não fique vagando no esmo. Quando entrar no Enem. Pois bem, vamos continuar, certo? E onde nós estamos? O que eu falei? A gente vai começar pela introdução. Isso, quem falou introdução, introduziu bem a conversa. Mas, nesse episódio, iremos estudar a história do Brasil que começa em 1822 e que se estende até 1889, onde vai acontecer o golpe, que vai derrubar a monarquia. Vocês estão vendo aqui, certo? Na introdução. E vamos entender o seguinte: esse período é dividido em 3 fases e o segundo reinado, que é um dos últimos. Cada uma dessas fases é explorado nas questões do Enem segundo as competências. Entenda. Olhe tudo, pense. O que eu preciso saber e entender para responder o Enem? Isso aqui, eu olho e eu tenho que saber 5 competências. Domínio de diferentes linguagens, porque você vai ter a verbal, fotografia, desenho, etc., de música, vai estar tudo lá. Então, para representar um detalhe de época, a questão simplesmente vai ter uma imagem. Observe, você vai olhar aquela imagem e tentar analisar a imagem e o tema dessa imagem, ação. Compreender o processo cultural, social, político, etc. Entender o que está acontecendo ali. Diagnosticar e enfrentar os problemas reais. Certo?
e construir argumentações. O que é argumentar? É você construir uma ideia lógica para conversar sobre algo. Isso é uma argumentação. E elaborar proposições solidárias. Entender o que está acontecendo. Então, é uma ciência humana. Um homem entendendo o homem. Por que fez aquilo? Por que aquilo aconteceu? Caso aconteça novamente, é para o melhor ou para o pior? Aquilo pode ser evitado? São esses quesitos, certo? É essa introdução que eu quero dar antes de a gente partir para o primeiro reinado. Vocês entenderam? Entenderam? Pois bem, vamos lá, vamos seguir no barco. Vamos seguir a barca. Olha o que a gente tem aqui. O primeiro reinado. O primeiro reinado é o quê? Surge com a independência. Não vamos discutir aqui a ideia. Brasil primeiro foi colônia, depois foi Reino Unido, ou Portugal. Mas, como vocês podem ver, desacordos, disparates levaram à independência do Brasil, já que o reino português queria trazer o Brasil novamente a status de colônia e o Brasil não tinha mais esse espaço para voltar a ser uma colônia. Continuar sendo um Reino Unido estava difícil, já que o Brasil era grande, já que o Brasil era a joia da coroa. O Império Português, o governo português queria manter. Então, Dom Pedro, como imperador, Dom Pedro, na época, príncipe regente, ele decreta a independência. Ele vai e pede a independência. Só aconteceu a independência? Beleza. O Brasil agora pagou suas dívidas, vocês vai pagar a dívida dela. Portugal, para abrir mão do Brasil, teve que Portugal, para abrir mão do Brasil, pediu um dinheiro. O Brasil pegou esse dinheiro emprestado do banco inglês e pagou. Assumindo um país só é independente quando os outros reconhecem sua independência. Como é isso? Veja só. Você faz parte de... Você é um território pertencente a um país. Aí, um momento, pegam e você pensa, a gente tem uma economia própria, a gente tem todo o desenvolvimento próprio, a gente é capaz de ser independente. A gente não se identifica com as características deste país. Ou esse país, se esse país não nos agrada, a gente pede independência. Não basta dizer que estamos dependentes. Ou você tem que reconhecer. Você dizer eu sou independente não funciona. O país ao qual você está ligado invade não. Ele destrói, ele vai proibir essa independência sua. Há vários lugares que eles se tornam independentes e não conseguem, ou não querem, ou têm dificuldade. E o Brasil conseguiu. Ele foi reconhecido pelos Estados Unidos na época, foi reconhecido pela Inglaterra, pagou a Portugal que reconheceu e logo depois foi reconhecido como uma nação independente. E sendo uma nação independente, ele precisa de regras. E destas regras, nós podemos falar da Constituição de 1824. Fazer uma Constituição é fácil? Nunca foi. Você pode pegar um pedaço de papel, escrever regras e dizer essa é a Constituição? Não é que não possa, pode. Mas você precisa uma democracia. Pense bem, monarquia, o governo do rei, não abre mão de uma democracia. O rei pode estar no poder por vontade do povo. Democracia é o povo que governa. O rei pode ser o executivo. Ele pode ser o monarca. Então, a monarquia democrática? Sim. No caso, o imperador, Dom Pedro, reuniu deputados, eles reuniram-se, escreveram as leis desse novo país para ser reconhecido. Mas, meus caros e minhas caríssimas,
ele olhou primeiro pedaço lá da Constituição e disse: não quero. E podou. Se reuniu, formou um novo grupo, reescreveu e aí ele concordou. E o que chama atenção nessa primeira Constituição, claro, além de ser uma monarquia, é que o Brasil, além dos 3 poderes que conhecemos, lembremos uns aos outros sobre os poderes. Legislativo faz as leis. Executivo faz as leis funcionarem. Judiciário, ela vai ver se a lei é válida e ela também vai ver se foi executada corretamente. O legislativo pode ver o que o judiciário faz e dizer que não está cumprindo as leis. O executivo, que cumpre a lei, pode olhar os outros 2 e ver se a lei vale ou não. Por isso os 3 poderes se comunicam. Mas Dom Pedro, ele não ficou satisfeito com os 3 poderes e propôs um 4º poder, o moderador. Um cuida do outro e o rei, com esse 4º poder, ele pode acionar a qualquer momento e dizer: você está errado, errado, certo aqui, só eu. E que colocar como lei vale. Legislativo concorda, judiciário vai ter que concordar e julgar como correto, e executivo, como eu sou, vou fazer valer. O moderador era isso. Era um poder mais absolutista. Era absolutista, praticamente. Mas a questão aqui é que Dom Pedro conseguiu tudo isso. Tornou o Brasil independente, fez a Constituição. Só que tinha um pequeno problema. Só podia votar quem tivesse uma renda. Na renda, no caso, de 100 mil. Então, era democrático? Nem tanto. O voto é para quem ganhava. A forma de voto no Brasil, gente, a forma de votar, a forma de escolher líder, cada um de cada país é diferente. Nos Estados Unidos é indireto. Tem lugar que é eleição indireta, onde você vota apenas dos deputados. Tem outros lugares, como a própria China, onde você elege delegado, que vai eleger delegado estadual, que vai eleger o delegado estadual, vai eleger o federal, que vai eleger aquele que vai eleger, que vai eleger, por último, o líder supremo da nação. Quer dizer, cada país tem essa forma de eleger, ou de forma de votar. E nesse momento, o Brasil, ele era um país onde só quem podia pagar, ter essa renda, era eleitor. Mas, de certa forma, a gente estava livre de Portugal. Infelizmente, tínhamos isso. Mas acontece que nada permanece para sempre. As coisas mudam. Mas vamos lá. E, falando vamos lá, depois da Constituição, depois daqueles anos de início, depois de 22, Dom Pedro, por a sua maneira agressiva de ser, começou a se desgastar, a se tornar impopular. Ele era o rei, ok. O Brasil é grande. A América toda se subdividiu. Quer dizer, depois da independência, cada rincão, cada pedaço da América virou um país diferente. Então, Dom Pedro tentava manter a união da América, na América, o Brasil, na América Portuguesa, manter essa união. Primeiro, ele, para fazer a nova Constituição, ele dissolveu a Assembleia Constituinte. Já desgastou a política aí. No norte, no nordeste, nós tivemos a Confederação do Equador, tivemos a Guerra da Cisplatina e tivemos a Noite das Garrafadas. Tudo isso desgastando a imagem do nosso querido, amado reinante. Primeiro a gente vai falar da Confederação do Equador. O que é isso? Você não sabe? Mas não se preocupe, incauto. Eu explico. O governo de Dom Pedro não era muito popular, como vocês estão vendo aí no texto. Principalmente no Nordeste. Ok? O principal foco dessa situação era Pernambuco.
os ideais, as ideias republicanas estavam lá. A visão de uma monarquia era uma visão negativa. Dom Pedro, agindo de maneira agressiva, deixava descontente. Então, pessoas se reuniram, declararam a independência, pegaram a Constituição e criaram uma nação, um Estado, a Confederação do Equador, a união dessas províncias formando um país. Porém, como vocês podem notar, Dom Pedro, insatisfeito com isso, atacou de vez, violentamente. Além de prender e matar gente. A federação acabou. Mas simplesmente não ajudou muito na imagem do Dom Pedro. E seguindo a isso, nós temos a Guerra da Cisplatina. Parece até um nome bonito de garota. Vamos chamar a Tina qual? A Cisplatina. Tirando essa causação sem graça, vamos seguir. Continuando a crise, já que o imperador não podia sofrer impeachment, vamos seguindo aqui, como certos barbudos que a gente conhece. Em 1825 e até 28, um conflito na região de Cisplatina, que hoje foi pertencente à Argentina, que hoje é o Uruguai, certo? O Brasil queria manter aquele pedaço de chão. Só que, com o apoio da América Latina e outros, a Cisplatina conseguiu sua independência, com o apoio da Argentina, é claro, e declarou hoje é uma república, o Uruguai. Certo? Talvez, se não houvesse as ações que tivesse ocorrido, talvez o resto do Sul tivesse conseguido a independência. Mas, para terminar a novela de Dom Pedro e suas crises, ainda tivemos os dois blocos políticos. E quais foram eles? Nós tínhamos o Partido Brasileiro e o Partido Português. Dois partidos. E eles se desentendiam. E o maior problema foi uma noite que Dom Pedro estava passando pelo Rio de Janeiro. E aí ele teve um monte de alguém botando garrafa. Enquanto isso, em Portugal, para fechar aqui a costura, em Portugal, o irmão era para ser a irmã para governar, mas era muito nova, e o irmão queria tomar conta. Dom Pedro não concordou. Por conta disso, Dom Pedro, vendo o problema da sucessão lá em Portugal, pensou: aqui tá difícil. Eu não estou conseguindo espaço. E lá em Portugal, se for do jeito que tá ruim. Então, ele resolve deixar o Brasil, ir para Portugal, assumir o trono como rei lá de Portugal, e que no Brasil, é engraçado, né? Vamos lá. Alguns vão me perguntar: mas professor, ele não fez a independência? Sim, ele fez a independência, ele era imperador do Brasil, mas ele nunca abriu mão da nobreza portuguesa. Assim, os filhos dele tinham todos os direitos de fazer parte da monarquia portuguesa. O Brasil era independente, o Brasil tinha cortado laços com Portugal. Porém, o imperador, não. Ele não abriu mão do título de nobre português. E nesse problema que estava tendo, a primeira coisa que ele fez foi, voltar para Portugal, assumir reino como um rei e deixando aqui o seu filho. Só que o filho só poderia ser aclamado imperador aos 18 anos. E o moleque só tinha 5. Era um pimpolho correndo pela casa. Meu Deus. Fazer o quê? Mas dizia lá, enquanto o pimpolho não puder governar, vamos fazer um governo aqui, vão ter regentes, pessoas que vão governar enquanto aquele que deve não assume. Perfeito, ótimo.
Isso deu no quê? É isso que a gente vai ver essa fase. O rei, ó, carcou fora. E esse período que a gente vai tratar agora vai de 1831 a 1840, chamado de período regencial. Um regente ou regentes, já que às vezes era trina, eram 3 administrando. E aí estava na Constituição fazer um período de transição, que é esse período de regencial. Vocês podem ver aqui que foi tempo conturbado, certo? Vamos continuar? Vamos. As fases do período regencial. Dentro da fase tem fase. Dentro da sopa tem mais recheio. Então foram 4 períodos. A regência trina provisória, 3 pessoas administrando de forma provisória. Aí depois veio a trina permanente, 3 pessoas administrando, mas que ia ficar até o final. Na ideia era essa. Aí veio a única com Feijó e novamente una com Araújo Lima. Só que a tentativa de manter a monarquia em pé. Queria se modificar a Constituição, mudar a regra. Ainda o espírito republicano existia. O Brasil era independente, mas observe que a União Nacional ainda não existia o espírito de país Brasil. Aí cada região, uma Bahia, um Pernambuco, queria uma república. Ou descontentamento com tudo isso. Então, vamos acompanhar aqui junto comigo a leitura? Rapidinho aqui, né? A continuidade das tensões no Brasil deixava claro que havia choque entre o governo e as províncias. Envolvia principalmente a centralização do poder no governo contra o desejo das províncias brasileiras de alcançar uma autonomia. Vamos lá. A república trouxe federalismo. O que isso significa? A ideia de que a província na época, hoje estado, teria uma forma de independência. A Bahia tem sua Constituição. O município tem sua lei orgânica. Ela vai fazer sua lei segundo a sua realidade. O país cria a lei da Constituição. Essa Constituição abre espaço para a diferença de cada estado. Então, se o estado quiser ser de uma maneira diferente, com permissão da Constituição, ok. Mas, como a gente está vendo aqui, e não está muito longe hoje em dia, mas modificou, o governo central manda em tudo. Então, não havia o estado, a província que não tinha liberdade. E eles queriam mais liberdade de fazer uma lei própria para o seu próprio estado, conseguir isso. Está entendido? Entendeu, certo? Com isso, para ajudar, foi feito leves alterações na Constituição. Atos adicionais, certo? Teve a ideia do fim do poder moderador, fim do Conselho de Estado, criação do legislativo da província, e mudou a ideia de uma trina para um regente único. Regente que chegou a ser até tendo uma eleição para ele ser regente. Então veja só, foi um período conturbado, onde houveram mudanças, mas se seguiu de boa. E como era a política? Alguém me perguntou aí. Como era a política? Gente, tinha 3 grupos políticos, 3 partidos. Moderados, exaltados e restauradores. Bem, uns queriam federalismo, outro queria limitar o poder do imperador. Vocês podem ver aí no texto, como eu já falei. Quando quiser, pause o vídeo e tente ler.
ok? E se achou pouco, é pouco sim. Vamos lembrar aqui que há muita coisa. É verdade que quando você for na prova, pode ter mais, pode ter menos, pode ter exatamente isso que eu estou falando aqui para você, como eu estou falando. O Enem foca mais na história do Brasil, parte do mundo, mas foca na história do Brasil. Então a gente pega momentos chaves, uma coisa ou outra. Você pode se aprofundar? Pode. Então na política a gente tinha esses três grupos, certo? Moderados, exaltados e restauradores, que queriam o retorno de Dom Pedro. Eles não estavam satisfeitos com a regência. Eles estavam esperando Dom Pedro ajeitar as coisas por lá, dar certo por lá. Dando certo por lá, beleza. Ele volta, reassume com o poder que ele tem, certo? Enquanto esses três estão aí resolvendo as coisas, no Brasil não está em paz. Nunca teve. Sempre há movimentos, como desde a época da colônia, quando nosso querido amigo Tiradentes brigou e outros, nós tivemos várias revoltas. Foi um período que nós temos o quê? A cabanagem, balaiada, sabinada, revolta dos malês, que aconteceu na Bahia, a revolta dos malês, que é uma história ampla, que vale um vídeo amplo, que você pode pesquisar vários vídeos sobre, porque os malês, eles eram escravos negros islâmicos. Não vamos entrar aqui na questão, certo, do mundo islâmico e a escravidão, que é amplo e que explica muita coisa. Não é o nosso caso aqui. Simplesmente nós tínhamos esses malês que se organizaram, mas que não deu certo, e a revolta dos farrapos no sul do Brasil. Vocês podem ver aí onde aconteceram, como aconteceram essas revoltas, querendo mudanças, certo? Muitos querendo uma república. A ideia de que a república torna tudo do povo. Sim, quando a gente fala em república, tudo do povo para o povo, certo? Política, principalmente. Então a gente tem uma república democrática, ok? Uma república que o governo, a estrutura do governo pertence a todos, não simplesmente a um rei, que seria a ideia de uma monarquia. E com essas revoltas, com a preocupação, sem Dom Pedro, estava difícil administrar. Então, os liberais e conservadores queriam mudanças, ok? Sem o Dom Pedro para assumir, o filho, que já estava um pouco, já tinha seus 14 anos, já estava numa idade de compreender as coisas. Era uma criança? Não vamos entrar no mérito se ele era uma criança ou não. Mas o caso é que precisava de uma figura de verdade. Porque no caso, muitos não reconheciam. Regente é regente, imperador é imperador, rei é rei. Regente simplesmente está lá, ele não tem todos esses direitos, não tem todos esses poderes. Porque a qualquer momento ele pode ser derrubado. O medo do regente é ser derrubado por algum momento. Ou não ser reconhecido, como é reconhecido o imperador. Então, em 1840, eles entraram num acordo que chegou à ideia de que Dom Pedro II poderia assumir com 14 anos, 15 anos, o governo. E assim foi feito. E ele assume. Entramos agora na nossa terceira fase. Essa novela agora está indo para os seus capítulos finais. Quem ficou até agora não pode perder o final da novela, certo? Acorda aí, acorda. Vamos lá. Eu sei, vamos lá. Preste atenção. Procure mais materiais, procure outros lugares. Às vezes é bom,
Pode ficar só com esse material aqui. Ele é, ó, joia. Período da história brasileira em que o país foi governado por Dom Pedro II. Oh, eu não sabia disso. Então foi consolidado. O governo dele aconteceu a consolidação, quando ele entra no poder. Tem o auge, onde o governo vai bem, obrigado. Dom Pedro consegue diminuir os ânimos. E o declínio. Que mesmo apaziguando alguns ideais, há alguns confrontos, algumas coisas que atrapalham. Bem, vamos começar aqui, vamos falar de money, economia. E a base de tudo era o café. O Brasil, sim, nós temos hoje multinacionais, hoje o Brasil tem fábricas, mas em parte o Brasil ainda tem sua base na agroexportação. Isso desde da colônia, passando pela reinado. No caso aqui, o café, que foi uma bebida bem exportada, vendeu muito e gerou riqueza, certo? Podemos falar que o real era um dinheiro que tinha valor. Sempre que os monarquistas falam monarquista fala da época do reinado Dom Pedro II, que o real na época era equivalente à libra inglesa. Vocês não estão entendendo nada? Libra inglesa? O que é isso? Vamos lá. O Brasil tinha como moeda naquela época o real, mas não o real de hoje, que foi reestruturado em 1994. É um outro real, outra forma de contar, outra forma de dizer os valores, né? No caso, você já deve ter falado de contos de réis, que o plural de real não era reais, mas réis, e que era uma moeda relativamente em bom estado. Só para adiantar aqui, durante o século XX, o Brasil teve 5 moedas diferentes. Vocês não escutaram, não é brincadeira não. Durante um período de mais de 60, 70 anos, o Brasil teve mais de 4 moedas diferentes, até retornar ao nome real e aos reais. E nesse período aqui, o Brasil ia bem. Já tinha conseguido amenizar a dívida que tinha contraído com a Inglaterra e se mantinha. É claro que indústria mesmo, era muito pouco. Um dos nomes mais lembrados é o tal do Mauá, Barão de Mauá, que queria o progresso tecnológico do Brasil. Mas era um dos poucos, já que a ideia era ter café. Vamos falar do café. Sempre café, certo? Já falando café é bem obrigado, nós temos que falar de uma coisa que vocês querem muito ouvir, sobre a abolição da escravatura. No mundo todo, a escravidão já é um ponto para se discutir. Mas o que acontece? Mão de obra barata. Se na Inglaterra, na Revolução Industrial, a mão de obra barata recebia pouco para viver, muito pouco, mas a verdade é que eles não tinham castigos nem outra coisa. No Brasil, a escravidão foi acabando aos poucos. Como assim? Bem, o mercado inglês precisava de consumidor. O mundo todo, a escravidão era mal vista. A ideia de tratar o ser humano como animal, como uma coisa que é uma propriedade. Então, pressão inglesa e outras razões, e pessoas que não concordavam com a escravidão, não era todos, muita gente acreditava que concordava com a escravidão, e não era só isso. Como a escravidão já existia na África, mesmo escravos já libertos, alguns aforreados compravam seus escravos quando podiam. Verdade. Então, durante um bom período, foi se criando leis atrás de leis, certo? Começando pelo Eusébio de Queiroz, né? Que já proibia a entrada de negros. Depois foi proibindo a criança negra ser escrava.
Quando chega em 1888, você não tem tanto escravo assim. As leis estão cada vez mais rígidas, não tem mais como sustentar. Acontece, então, a última lei, que é a Lei Áurea, a última lei escrita, que permitiu que não houvesse mais escravidão no Brasil. Não só não ter escravidão, como tornar a escravidão crime. Sim. Não adianta dizer, acabou a escravidão. Aí o cara diz, sim, não pode ter escravidão. E daí, aí a lei fala, se você manter escravo, você vai ser preso. Ah, bom, sendo assim, ok, pode estar. Bala, gente. E a ideia também, em alguns lugares, foi trazer imigrantes. O negro podia ficar lá, um trabalhador, até que podia. Mas a ideia de trazer imigrante, a ideia de que o branco superior ia melhorar a cultura brasileira, ajudou nisso. Como já falei, a gente tem um período de declínio. E hoje falar de período de declínio, nós temos a questão militar. E o que é isso? Pode explicar? Sim, posso, muito bem. A questão militar, veja só, o exército, depois da Guerra do Paraguai, ele tomou grande força. E dentro do exército existia castigos corporais. Eles não se sentiram valorizados como mereciam depois da guerra. Isso satisfez eles. O pensamento positivista da ciência fazendo o mundo avançar, a ideia de um avanço tecnológico, a ideia de que a monarquia era um governo antiquado, fez o exército, muita gente deve pensar, precisamos modernizar o Brasil. E a monarquia não vai ajudar nisso. Uma república, sim. Uma república estruturada, um governo sério e firme pode fazer o país crescer. Então vocês podem ver aí a ideia, como está escrito no texto, a questão militar, que aproxima o exército para as ideias republicanas. Na abolição, aproximou os fazendeiros que, perdendo os escravos, sem condições de manter imigrante, também fica desgostoso com o império. E aí chega a igreja. A igreja que não concordava com a filosofia dos maçons. E Dom Pedro, ele já herda a ideia de que ele, junto com o Papa, ele pode mandar e desmandar na igreja. Certo? O Papa, ele proibiu os maçons de ir para a igreja. Maçom, exatamente, não é uma religião, mas uma filosofia. Quer dizer, você pode ter um cara de Umbanda que possa ser maçom. Você pode, normalmente, maçom é mais voltado, é mais visto em igreja católica. É uma filosofia, se encontram. São pessoas que acreditam na energia do mundo. Tem toda uma filosofia própria, que é a igreja, pelo poder que os maçons estavam tendo, já que muitas pessoas ricas eram maçons, e a igreja, com medo de perder mais ainda seu poder político e econômico, começou a proibir os maçons. Como vocês podem ver, Dom Pedro prendeu os bispos, tentou punir suspender as punições e tudo, mas como vocês podem ver, isso marcou negativamente para a igreja. A igreja parou de apoiar ele. Isso leva a gente a um ponto muito o fim da monarquia. Como nosso próximo episódio é república, nesse período aqui a gente está tendo esses movimentos republicanos. Não vou falar de república agora, nem de rei, nem de pública, mas a abolição, a escravatura foi um dos motivos. Como a gente já viu, o enfraquecimento de Dom Pedro
causou esse desgaste de Dom Pedro, causou o fim da monarquia. Interesses de militares, fazendeiros e muitos outros setores convergiram que o imperador, a ideia de imperador, de rei, de monarquia, não é satisfatória. A monarquia, ela estava estável, mas também essa estabilidade é o que corroía ela, porque ela não ia conseguir mudança, não estava tendo que conseguir mudança. As revoltas eram abafadas, estava indo tudo bem, obrigado. Mas o que acontece? A sucessão monarca também não estava ajudando. Com todos esses elementos negativos, o exército, mais os profissionais liberais nos centros urbanos e muitos fazendeiros querendo federalismo, podendo governar a economia por eles próprios, deram um golpe. Esse golpe instalou a República. Com isso, eu só quero ficar com vocês agora com a atividade. Vocês podem ver que tem aí uma atividade. Observe que essa atividade é de Enem. Você, quando for ao Enem, você vai ter uma atividade como essa. Estou aqui só para mostrar a atividade, né, Emily? Você pode olhar, pesquisar, ver, certo? Podemos fazer uma aula, um vídeo só sobre isso. Outra questão de Enem, falando, certo? No caso da monarquia. Eu deixo com vocês todo o meu obrigado e fique com Deus. E que caiam bem, saem bem na Enem. Valeu? Obrigado. E espero você no próximo vídeo dessa série. Valeu. Até mais. Se Deus quiser. Para ver você que ficou. Acorda que dormiu. Tô vendo. É que eu tô vendo você aqui, ó. Dormindo, criatura.